Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conquistar. Eu sou a professora Suelen Benjamin e vou estar aqui com vocês para falar de literatura brasileira, tá bom? Então, segue a gente aí nas redes sociais através do conquistar.seducan e, claro, marca a nossa hashtag conquistar22. E eu vou pedir que você também me siga nas minhas redes sociais através do @subenjamin. Vamos então aí para o nosso episódio 1.5? Olha aí, o episódio de língua e literatura, né, portuguesa. E o que a gente vai ver hoje nesse episódio? Um assunto muito interessante. Vamos falar sobre pré-modernismo e também Semana de Arte Moderna de 1922, tá bom? No detalhamento, nós vamos ter os seguintes assuntos. Vamos ter o contexto histórico de produção aí do pré-modernismo, características e os seus autores principais, e também um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Então, vem para o aulão de hoje comigo? Bora lá, gente, para o nosso raciocínio lógico hoje sobre literatura brasileira. Eu pergunto aí a você, se o pré-modernismo não é uma escola literária, já estou afirmando, não é uma escola literária, mas ele possui aí um grande acervo, né, de textos e autores bem importantes para a nossa literatura, então, o que é o pré-modernismo para a literatura brasileira? Vou deixar um tempinho aí para você pensar e a gente volta já já, tá bom? Vamos para o nosso conteúdo, esse conteúdo aí bem bacana, pré-modernismo, né? É o período do pré-modernismo, como eu já falei, que vai aí ser vamos dizer, uma movimentação nas duas primeiras décadas do século XX, que vai aí preceder o movimento modernista. Movimento modernista mesmo que vai ter o seu começo com a Semana de Arte Moderna de 1922. Então, é um período bem definido da nossa literatura, as duas primeiras décadas do século XX, né? Na verdade, aí, o pré-modernismo não corresponde a uma escola literária, mas sim a um confluir, a uma junção, né, de vários autores, de vários artistas, que correspondem que não seguiam exatamente escolas literárias fixas. Eles faziam o quê? Eles queriam inovar, eles queriam novidades no seu modo de escrever, eles queriam fazer um movimento diferenciado, pautado muito aí para as questões da nossa literatura, né? A literatura mesmo brasileira, a literatura nacional. Então, o pré-modernismo vai estar situado exatamente aí. A gente também tem que prestar muito atenção no contexto histórico, né, no contexto de produção que o pré-modernismo vai ter. O pré-modernismo, ele vai ter aí o quê? Uma consolidação. Qual é o momento histórico que o Brasil vai passar? Essa consolidação da nossa república, tá? A eleição para presidente vai marcar muito bem aí o pré-modernismo.
Também ainda no conceito de produção, nós vamos ter o início das ideias democráticas do Brasil, né? Começa a se discutir de maneira mais veemente, mais forte, aí o início, a instalação de uma democracia de fato, tá bom? Outra situação que nós vamos ter também, e é também bem importante, é que nós ainda vivíamos a República do Café com Leite. Com certeza vocês já estudaram e sabem que é aí dividida em duas situações, né? Que era São Paulo, o poder estava centrado em São Paulo e Minas Gerais, tá? Nós vamos ter também aí uma tímida, né, industrialização, principalmente dos estados, das cidades que detinham aí o poder econômico, que tinham o poder econômico voltado para si. Então vai ter essa industrialização, inclusive Manaus também faz parte desse período, né, de industrialização que nós vamos ter. Nós vamos ter também, por conta até das ideias democráticas e por conta aí de todo um novo viés político, uma modernização no sistema econômico. O Brasil vai começar a se modernizar, deixar aquelas características coloniais para trás também no sistema econômico. Na parte mais literal, vamos dizer que nós vamos ter uma ruptura, vamos ter uma quebra com o academicismo. Aquelas formas mais fixas que nós tínhamos até então, elas vão começar a desaparecer e dar voz aí para novidades na literatura e nas artes, tá? Vai ser uma ruptura, então, com o passado. Os autores não querem mais esse passado, essa literatura ligada muito às formas do passado, e vai ter uma linguagem mais moderna, tá bom? O que vai aparecer também muito nessa literatura, gente, é a realidade social brasileira. Vai começar a ser apontado aí os problemas, as mazelas sociais do Brasil através dessa literatura, tá bom? E com isso, com essa nova realidade aparecendo, com os autores aparecendo com essa novidade, nós vamos ter aí também os personagens marginais, até então não apareciam na literatura, que vão começar a aparecer, como, por exemplo, o sertanejo, o caipira, o mulato. Esses personagens vão estar presentes aí. Os temas que o pré-modernismo vai abordar são assim: fatos históricos, vão abordar muitos fatos históricos ocorridos no Brasil, fatos políticos, econômicos e sociais. Quer dizer, uma literatura que já voltada muito para o Brasil, para a nossa identidade, para o que a gente estava vivendo naquela época. Os escritores pré-modernos assumem uma posição de crítica, então começa a aparecer uma literatura que critica a situação social, faz críticas em relação à sociedade brasileira, né? E aí isso também marca muito o pré-modernismo, porque eles vão quebrar com tudo, com toda essa situação mesmo de estar muito ligados ao passado. Vão mostrar aquelas mazelas, o que o Brasil estava passando, quais eram os problemas que o Brasil tinha por conta de tudo isso, né? De toda essa mudança que estava acontecendo, tá bom? Então, agora a gente pode também fazer, vamos revisar um pouco do que nós aprendemos nos episódios que você já assistiu, os episódios, né, sobre pré-modernismo e tudo. Vamos fazer uma pequena revisão sobre o que foi aprendido durante esses episódios, tá bom? Vamos fazer aqui a revisão. Primeiramente, né, aqui a gente vai ver o seguinte, que um dos livros mais importantes do pré-modernismo vai ser escrito por conta de uma guerra, que é a Guerra de Canudos, né? Então, eu te pergunto, o que a Guerra de Canudos tem a ver com a literatura brasileira? Já pensou sobre isso? Né? Qual foi esse livro? Qual foi esse autor? Né? Por que o pré-modernismo é uma transição e não uma escola literária? A gente acabou de falar sobre isso, você com certeza está lembrando aí o porquê que o pré-modernismo é uma transição e não uma escola literária. E também qual a relação entre a manchete que nós vimos no episódio passado, né, nos episódios passados, e o pré-modernismo, a manchete lá que falava do quê? Do Homem-Aranha está visitando aí o Teatro Amazonas. O que uma coisa tem a ver com a outra, né, com todo esse contexto do pré-modernismo. E a gente continua aí na nossa revisão também, vamos revisar um pouco mais sobre todos esses contextos, porque são importantes para o nosso entendimento. Vamos um pouquinho mais de revisão. Primeiro, né, no contexto aqui, nós vamos ter o contexto histórico da Belle Époque, tão conhecida por nós, né? Manaus, que foi aí centro da Belle Époque, né? Com aí o Teatro Amazonas sendo o grande símbolo aí da Belle Époque, desse momento de riqueza que o Amazonas vivia. E isso aconteceu por quê? Por conta de quê?
do ciclo aí da borracha, tá aí o ciclo da borracha que enriqueceu muito o Amazonas e trouxe aí muita modernização, muita cultura, muita arte, tá aí o teatro, como eu já falei, sendo um dos símbolos da Belle Époque, do ciclo da borracha. Nós vamos ter também uma obra de caráter regionalista. O que é isso, gente? São obras ligadas ali ao caráter regional, que falam sobre as características daquela região. Tá bom? Então, nós vamos ter aí todas essas características, só para a gente revisar, porque você já estudou, viu os nossos episódios, então sabe que nós temos essas características principais, tá bom? Sobre os livros, né? Já a gente vai chamar, não, vamos chamar agora, né? A nossa questão subjetiva. Vamos lá para a nossa questão? Pois é, gente, a nossa questão é sobre os sertões, né, do autor Euclides da Cunha. E aí eu pergunto, os sertões, literatura ou ciência? Com certeza você já estudou, já leu esse livro, já manuseou e tem como responder isso. Eu vou chamar então a interatividade de novo lá com os meus alunos do 4º Colégio Militar da Polícia Militar. Oi, voltamos! Com quem eu falo aí? No CMPM4? Eu falo aí. Olá, professora. Aqui é o aluno Paulo Neto, do 4 CPM. A minha resposta os livros dos sertões, ele possui tanto a parte literária quanto a parte da ciência. Bem, gente, agradeço aí a participação do Colégio Militar, um grande abraço para vocês. A resposta realmente é isso. Vamos aí então para o nosso gabarito comentado para entender essa questão aí dos sertões serem também aí, além de literatura, uma ciência, né? Os Sertões de Euclides da Cunha é um livro que vai inaugurar o pré-modernismo em 1902, pré-modernismo que dura até 1922, e apresenta estilos anteriores. Ele vai apresentar realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. É uma obra que também representa o nacionalismo, tem uma crítica, né? E tem também uma linguagem jornalística. Isso quer dizer o quê? Está ligado muito ao passado, mas já traz uma novidade, que é essa linguagem mais jornalística. Ciência, por quê, né? Por que é uma ciência? Euclides da Cunha ele vai viajar até os sertões da Bahia, lá onde estava acontecendo a Guerra de Canudos, e ele, né, vai fazer, assim, vamos dizer, um compilado das características geográficas, das características sociais, né, antropológicas até, de tudo que ele viu ali. Então também é um tratado científico. Esse livro vai ser dividido em 3 partes, a gente já sabe disso também. A Terra, o Homem e a Luta. Na Terra ele vai fazer aí toda uma verificação e toda uma exibição de como aquela terra era, as questões geográficas daquela terra e tudo. No homem, ele vai falar sobre o homem, o sertanejo, quem é esse homem? Vai fazer aí um estudo quase antropológico sobre esse homem. E a luta, ele vai fazer o quê? Vai falar sobre a guerra. E aí ele vai falar o que estava acontecendo lá no sertão da Bahia e sobre exatamente a guerra. Então, a resposta certa são as duas. É literatura, mas é também ciência, porque possui características ligadas ainda aos parnasianos, né, mas também características modernas, principalmente com essa questão aí do jornalismo, tá bom? Então, tem um olhar científico do autor, mas também tem um olhar literário, tá? Os Sertões é uma obra, então, híbrida, tá bom? Uma obra que vai misturar tanto as questões da literatura como as questões de história, de ciência e de todo o aspecto ali humano que estava acontecendo ali no sertão da Bahia, na guerra, né? Traz uma perspectiva literária, traz uma perspectiva naturalista, está também ligada às questões de darwinismo também, de geografia. Então, Os Sertões é uma obra híbrida. Quando a gente lê Os Sertões, a gente precisa entender que ele, sim, é um livro que traz para a gente tanto informações de cunho literário, como também informações de cunho científico. Euclides teve essa expertise de misturar essas duas situações em um livro só, tá bom? A gente também pode ver aí na próxima imagem um pouco de como foi aqui, como eram os sertanejos que Euclides conheceu. Euclides que vai para lá com o pensamento e encontra os
sertanejos, tá bom? Então, foram os sertanejos que lutavam ali na Guerra de Canudos, e foi sobre eles que Euclides vai escrever sobre o homem, né, na parte aí do livro que fala sobre o homem. Para compreender o horror que essa guerra trouxe, a gente também vai inserir aí fotos, né, do enredo e tudo, e também vai passar, Euclides vai passar dessa significação particular dele, ele vai dar um contexto mais coletivo, né, de quem era esse homem sertanejo, o porquê dessa luta, como acontecia tudo isso ali na serra, no sertão da Bahia, tá bom? E a gente pode dizer que esse livro é uma epopeia, né? O que é uma epopeia? É aquele gênero literário que vai falar sobre o fato grandioso de um povo. Então, Euclides acaba fazendo uma epopeia sobre a República Brasileira. É uma grande epopeia nossa, porque conta aí um acontecimento muito importante, um acontecimento que foi muito grandioso no sentido histórico, e conta ali a questão também de um povo. Então a epopeia está presente, Euclides testemunha esse momento do povo. A gente tem aí a próxima imagem para a gente observar um pouco sobre como aconteceu a guerra, olha essa imagem, que fala muito sobre a Guerra de Canudos. Então, o livro mais importante aí, que nós vamos ter, né, que abre o pré-modernismo, vai falar sobre essa guerra, gente. Vai falar sobre a Guerra de Canudos, que realmente aconteceu e que trouxe aí um arcabouço teórico muito grande para o próprio Euclides. Euclides que vai para o sertão cobrir essa guerra como jornalista, com um olhar, mas quando ele chega lá, que ele encontra esse homem sertanejo, que ele encontra esse homem empobrecido. E aí também entra a questão das mazelas sociais. Claro que essa guerra, com certeza, demonstrou muito das mazelas sociais que estavam acontecendo, o empobrecimento das cidades, né, o esquecimento dos mais pobres. Vai também configurar aí que os sertões também vai trazer para a gente informações de como esse homem sobrevivia ali no sertão, o sertão abandonado, o sertão que não tinha estrutura para comportar as pessoas e tudo, mas que as pessoas viviam, sobreviviam. Então, Euclides vai fazer toda essa análise. Também ele vai dar muita ênfase às questões geográficas, né? Vai mostrar para a gente o quê? Como era aquilo, como era o sertão de fato. É bom enfatizar que Euclides vai mudar muito de opinião. Ele parte para o interior da Bahia aí como jornalista, né? Ele vai com um olhar jornalístico e até um pouco mais ligado às questões republicanas, né? As questões mesmo, ele tinha uma tendência um pouco mais para as questões mesmo da República. Quando Euclides chega lá e vê o que está acontecendo, ele acaba mudando de opinião. E aí o livro dele, em vez de se transforma num tratado sobre a guerra, né, sobre o nosso Estado, na realidade, como o Brasil estava vivenciando aquela guerra naquele momento. E aí, para a gente se aprofundar um pouco mais, eu vou dar uma ideia aqui de cronograma de estudos para você se aprofundar mais em pré-modernismo. Vamos ver o nosso cronograma? Bem, gente, para você se aprofundar mais em pré-modernismo, você não pode ficar só com os sertões. Você precisa conhecer esse livro, porque no pré-modernismo também teve poesia e teve Augusto dos Anjos com o seu Eu. O único livro desse autor, um livro importante, que vai trazer uma linguagem científica, né? Augusto dos Anjos vai falar muito de vermes, questões biológicas, então é um livro de poesia, para a gente colocar aí um contexto. Não teve só prosa no pré-modernismo, mas também teve uma questão mesmo aqui de poesia através de Augusto dos Anjos, tá bom? Então você precisa conhecer esse livro, é um livro maravilhoso que eu tenho certeza que você vai procurar e vai estudar. Um outro livro bem importante que nós vamos ter é o aprofundamento na obra do Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. É um livro que já traz uma novidade desde o título, né? Porque ele já diz o fim do protagonista, o triste fim, né? A gente já sabe que alguma coisa muito séria vai acontecer com Policarpo Quaresma e ele vai ter um triste fim. Então, olha só
essa novidade desde o título do livro do Lima Barreto. Se aprofunde, um livro muito gostoso de ler, que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Outro livro importante, outro autor importante, na realidade, que nós vamos ter, vai ser o nosso amigo Monteiro Lobato. Monteiro Lobato não escreveu só literatura infanto-juvenil, como todo mundo conhece, né? Quase todo mundo aí conhece só como literatura infanto-juvenil, não. Monteiro Lobato também está aí nos pré-modernos com a sua obra Urupês, né? Urupês, que vai ser uma obra que vai marcar aí também a contribuição do Monteiro Lobato para os pré-modernos. Monteiro Lobato que não queria ser moderno de jeito nenhum. Então, com certeza, ele vai ter características ainda lá do simbolismo, lá dos parnasianos, tá bom? E a quarta situação aí que você tem que saber muito bem, porque marca o final do pré-modernismo e o início do modernismo, é a Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna que vai fechar o pré-modernismo e iniciar aí o modernismo brasileiro, né? Então, pesquisa lá que eu tenho certeza que você vai adorar a Semana de Arte Moderna, tá bom? Terminando aqui os nossos agradecimentos, eu quero lembrar você das nossas redes sociais, tá bom? Rede social aí, vamos fazer a nossa selfie também, tá bom? Eu vou dar aí pro pessoal do Colégio Militar 2 segundinhos pra gente tirar a selfie. 1, 2 e... Beleza, tira selfie aí e marca a gente nas nossas redes sociais através do @conquistar.seducan, marca a nossa hashtag também conquistar22 e me segue nas redes sociais através do @subenjamin. Agradeço você, agradeço aí a sua atenção e tenho certeza que você vai continuar assistindo todos os episódios do Conquistar, que a gente faz com muito carinho para vocês. Obrigada, gente, e até a próxima aula. Tchau!